Este filme apresenta de forma simples e padronizada algumas tarefas cotidianas do cuidador destinadas a proporcionar conforto e bem-estar ao doente. O que vai ver são exemplos tipo cujos passos podem variar de doente para doente e que não pretendem substituir o aconselhamento de técnicos especializados. É fundamental que siga o princípio de fazer tudo pelo doente, mas nada em vez dele. O doente, seja ele seu familiar ou amigo, deve continuar a fazer tudo o que é capaz por si próprio. É importante ter consciência que sempre que um doente deixa de usar determinada capacidade, a pode perder para sempre. Apoio e estimule fomentando ao máximo a sua autonomia e privacidade. Não se esqueça que é fundamental manter a sua própria saúde para melhor cuidar do seu amigo ou familiar. Ajudar o doente na sua higiene pessoal é uma das tarefas fundamentais do cuidador. Tenha em conta que, sendo uma tarefa íntima, pode ser difícil para si e para o doente. É normal que se sinta envergonhado, triste e até irritado por ver um amigo ou familiar numa situação de tão grande dependência. Não desespere. São sentimentos comuns e normais e que com o tempo serão ultrapassados. Antes de começar a cuidar de alguém, tenha em atenção alguns pequenos gestos que têm a ver consigo. Coloque um avental, tire os anéis e pulseiras e, se necessário, prenda o cabelo. Antes de iniciar o banho, lave as mãos e seque-as bem. Certifique-se que tem à mão tudo aquilo que é fundamental. Sabonete ou gel sem perfume, 2 toalhas, uma para o corpo, outra para os órgãos genitais, 2 manápolas, uma para o corpo, outra para os genitais, 2 bacias, uma mais pequena exclusivamente para a limpeza dos genitais, uma embalagem de luvas descartáveis e um balde com saco de plástico para o lixo. Lembre-se que a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de luvas sempre que se entra em contacto com sangue, urina, fezes, suor ou outros fluidos corporais. As luvas descartáveis não devem ser reutilizadas. A mesa de apoio deve estar perpendicular à cama para que seja mais cômodo e eficaz cuidar do seu doente. Quando se dá banho a uma pessoa acamada, devemos lavá-la da cabeça para os pés. A zona genital é a última a ser lavada, a não ser que esteja suja. Comece por lavar a cabeça. Coloque uma toalha debaixo da cabeça para não molhar a cama e, se possível, utilize um lava-cabeças insuflável. Verifique a temperatura da água, molhe e lave a cabeça, fazendo gestos suaves e circulares. Deite água para limpar. Cubra a cabeça com uma toalha para evitar que os restos de água escorram para a cama. Para lavar o rosto, é aconselhável que eleve ligeiramente a cama para maior conforto do doente. Use uma compressa ou uma toalha limpa passada a ferro e água morna sem sabonete. Comece por limpar os olhos. Limpe um de cada vez, com uma parte diferente da toalha ou com uma compressa nova, do canto interior do olho para fora. Com suavidade, lave o resto do rosto. Use sabonete para lavar a área das orelhas e do pescoço. Seque muito bem todas as áreas que lavou. Para lavar o resto do corpo, mantenha o doente numa posição horizontal ou ligeiramente levantada, conforme for mais confortável. Tudo depende das condições do seu familiar ou amigo. Deixe o doente coberto com o lençol de cima, destapando a área que vai lavar para manter a sua privacidade e o seu conforto. Coloque a bacia com água em cima da cama com uma toalha por baixo. Utilize a bacia para lavar a mão do doente. Lave entre os dedos e sob as unhas. Depois continue a lavar o braço na direção do pulso para o ombro. Limpe muito bem com uma toalha e repita a mesma operação no outro braço. A bacia só deve estar na cama enquanto estiver a lavar as mãos e os pés. Sempre que terminar uma destas tarefas,
volte a colocá-la na mesa de apoio. Lave agora o peito e a zona abdominal. Seque muito bem. Coloque uma toalha de banho sob as pernas e introduza um dos pés na bacia. Lave a perna em direção ao pé e seque muito bem. Repita toda a operação na outra perna. Em doentes cardíacos ou outros que se cansem facilmente, não é aconselhável lavar os pés em bacias pelo esforço adicional que representa. Nesta fase do banho, pode, se necessário, cortar as unhas. O corte deve ser a direito, sem arredondar os cantos. Para a fase seguinte do banho, vire o seu familiar ou amigo de lado. Tenha em atenção a sua postura e a do doente para não provocar lesões musculares. Coloque-lhe uma toalha ao longo das costas para não molhar a cama. Lave as costas dos ombros para a zona dos rins e, por último, as nádegas. Seque muito bem. Massage os músculos ao longo da coluna e os ombros, utilizando uma loção dermatológica, de preferência um creme hidratante sem cheiro. Lave agora a zona genital. Não se esqueça que deve usar luvas novas nesta fase do banho e que as deve colocar no lixo uma vez terminada a lavagem. Utilize uma bacia, uma toalha e um toalhete só para lavar e limpar a zona genital. Lave primeiro a face interna da coxa, da perna mais distante e depois a outra. Lave da frente para trás, terminando no ânus para evitar infecções urinárias. Seque bem. Se preferir, pode também lavar os genitais ao doente deitado de lado, depois de lavar as costas, evitando assim uma mudança de posição que representa mais esforço para si. Tire as luvas e coloque-as no lixo. Para completar a higiene, utilize creme hidratante sem cheiro e massage todo o corpo, com movimentos circulares, dando especial atenção às zonas de maior pressão, cotovelos, costas e calcanhares. Não ponha creme nos dedos dos pés nem nas unhas, para evitar infecções com fungos e unhas quebradiças. Se o cabelo ainda estiver molhado, seque-o. Está muito quente ou está bom? Penteie de acordo com o gosto do doente. Ficar mais bonita. Sempre que possível, as senhoras deverão ser encorajadas a usar maquilhagem, ainda que o mais simples possível, e também um pouco de perfume. Tá. A seu gosto e um bocadinho de perfume. Será bem. Se o seu familiar ou amigo tiver capacidade para se levantar da cama, pode optar por um banho na casa de banho. É importante ter em conta o estado de saúde, as necessidades do doente e as ajudas técnicas existentes no mercado. Não faça quaisquer modificações na casa de banho sem antes pedir conselhos a um técnico. Muitas vezes gasta-se muito dinheiro e os resultados práticos são nulos. Se o doente tiver mobilidade e equilíbrio que permitam utilizar a banheira, pode tomar um banho de imersão. É importante que a banheira tenha apoios que garantam a segurança do seu familiar ou amigo. Se o doente não puder entrar por si próprio na banheira, é conveniente a utilização de uma grua para o colocar e retirar do banho. O banho de imersão é relaxante e pode ser também um momento fundamental de comunicação entre o doente e o cuidador. Sempre que possível, dê banho na banheira, dia sim, dia não, ao doente. Acho que está bem, não é? O doente pode também tomar banho na banheira sentado, numa tábua ou numa cadeira rotativa. Uma outra opção é um banho de chuveiro com chão inclinado para que a cadeira de rodas à prova de água possa entrar. Em alternativa, pode colocar barras na banheira e utilizar um simples banco.
É importante que durante todo o banho mantenha uma atitude calma e comunicativa com o doente. Se tiver alguma dúvida, fale com o médico, a enfermeira ou procure auxílio no centro de saúde da sua área. Como viu, algumas ajudas técnicas podem trazer maior segurança e comodidade ao doente durante o banho. A sua aquisição será mais fácil e económica se os familiares e amigos decidirem oferecer este ou aquele equipamento necessário ao doente. Estas são, sem dúvida, prendas úteis e com significado. Sempre que o doente não se puder levantar, é preciso mudar a roupa da cama estando ela ocupada. Aproveite para o fazer quando der o banho. Verifique sempre que o protetor lateral da cama está colocado de modo a prevenir quedas. Comece a mudar a cama do lado não ocupado pelo doente, removendo e enrolando o lençol e o resguardo usados até meio da cama na direção do doente. De seguida, coloque o lençol lavado até meio da cama. A sua tarefa será facilitada se passar a ferro e dobrar os lençóis no sentido do comprimento. Coloque depois o resguardo, que deve ser descartável. Mova o doente para esse lado da cama e suba o protetor. Do outro lado da cama, solte e remova os lençóis sujos e puxe para si os lavados. Tenha o cuidado de colocar e esticar bem o lençol de baixo e o resguardo descartável, que é muito útil e poupa roupa de cama. Por fim, posicione o doente confortavelmente. É importante que o doente se sinta confortável com a roupa que veste e que esta possa também facilitar o seu trabalho. Sempre que possível, uma pessoa acamada deverá usar roupa aberta atrás. Facilita a sua mudança e, como não é fechada, evita as rugas da roupa que podem causar úlceras de pressão, as escaras. A roupa deve adequar-se às necessidades específicas de cada doente, à época do ano e, sempre que possível, aos seus gostos pessoais. Tendo em conta que é fundamental promover a autoestima do doente, a escolha da roupa poderá proporcionar-lhe a capacidade de controlar este aspecto da sua vida. É recomendável que adapte a roupa do dia-a-dia do seu familiar ou amigo à sua nova condição. Pode, por exemplo, abrir atrás as camisas, pijamas, camisas de noite e incluir apenas fechos ou laços que permitam fechá-los. Tenha em conta que deve começar a vestir o doente sempre pelo braço ou perna em que ele tenha maior dificuldade de movimento ou dor e que o despilo deve começar a fazer pelo braço ou perna mais saudáveis. O cuidador deve ter em conta algumas regras gerais quando quiser levantar o doente de modo a evitar quedas e problemas ao nível da sua coluna vertebral. Antes de levantar o doente, pense primeiro em si e no seu posicionamento. Explique-lhe o que vai fazer. Certifique-se que a cadeira de rodas está travada antes de sentar ou levantar o seu familiar ou amigo. Afaste todos os obstáculos que possam dificultar ou pôr em perigo os seus movimentos. Posicione-se em relação ao doente de forma a ficar do seu lado mais saudável e de onde pode olhar melhor para ele. Mantenha as costas direitas. Quanto mais perto estiver, mais fácil será levantá-lo. Para transferir um doente com grande dependência da cama para a cadeira, comece por lhe cruzar as pernas ainda deitado. Com a cabeceira da cama a 90 graus, posicione-se frente ao doente com os joelhos ligeiramente fletidos. Coloque um braço sob os ombros e outro sob as coxas e transfira o seu peso para o rodar. Sente o doente na beira da cama. Enquanto ele roda, as pernas passam sobre o lado da cama, de modo a assentar os pés no chão. Para completar o movimento, coloque-se frente ao doente com os pés ligeiramente afastados, um à frente do outro e com os joelhos fletidos. Incline-lhe um pouco o tronco para a frente. Ponha o seu queixo no ombro dele e peça-lhe para fazer o mesmo. Passe os seus braços em volta do tronco
agarrando as mãos uma à outra abaixo das omoplatas. Encoste um joelho ao joelho do doente, mantendo o controle do corpo. Levante-o mantendo-o inclinado para a frente e com o queixo apoiado no seu ombro. Ajude puxando o tronco até o doente apoiar os pés no chão. Tenha o cuidado de transferir o seu peso do pé da frente para o de trás, enquanto puxa o doente para si e para cima. Roda até ele tocar com as pernas no assento da cadeira. Não gire o seu corpo ao levantar o doente. Mude a posição dos seus pés de forma a manter sempre a sua coluna direita. Para transferir o doente da cadeira para a cama, siga as etapas anteriores, mas em sentido contrário. Pode também utilizar uma tábua de transferência para facilitar a sua tarefa. Se o doente tiver força nas pernas, é conveniente utilizar um disco para rodar a posição. Salvo indicação médica em contrário, devemos evitar que o doente permaneça deitado na mesma posição durante longos períodos de tempo. O ideal é virá-lo de 2 em 2 horas, exceto à noite. Esta operação exige alguns cuidados. Coloque-se do lado para onde quer virar o doente. Comece por lhe colocar os braços na barriga e dobrar-lhe uma das pernas. Coloque uma mão a apoiar a omoplata e outra à nádega. Com um movimento suave, puxe o doente para si. Assim? Verifique que o doente se encontra perfeitamente imobilizado na cama e que não vai cair de costas. Uma boa dieta alimentar é fundamental para o bem-estar do doente. É também importante que ele continue a alimentar-se com prazer e segurança. Por isso, sempre que possível, devemos permitir que seja o doente a escolher entre uma grande variedade de alimentos. Para tornar a dieta mais agradável, é aconselhável combinar os 7 grupos básicos de alimentos: cereais, hortícolas, fruta, laticínios, carne, peixe e ovos, leguminosas, gorduras e óleos. Antes de servir qualquer refeição ao seu familiar ou amigo, é necessário garantir o seu posicionamento correto, de modo a evitar que ele se engasgue ou sufoque. Nunca dê comida a um doente deitado. Ele deve estar sentado com o tronco a 90 graus. O cuidador deve sentar-se de frente e manter uma comunicação constante. Não devemos apressar a refeição. Paciência e compreensão são 2 conceitos fundamentais para garantir uma alimentação tranquila. Se não houver contraindicação expressa, a culinária habitual deve ser mantida com as preferências e hábitos do doente. Evite dietas insípidas e repetitivas que fazem com que o seu familiar ou amigo recuse os alimentos e não tenha apetite nem ânimo. A refeição não deve ser demasiado pesada. É preferível servir refeições em pouca quantidade, mas mais vezes ao longo do dia. Se o cuidador tiver que alimentar o doente, deve colocar pouca quantidade de comida em cada garfo ou colher e limpar-lhe a boca sempre que necessário. Lembre-se que uma alimentação saudável e dentro dos hábitos do doente permite manter mais tempo a alimentação oral, sem recurso à alimentação por sonda, que é tão incómoda. Perante dificuldades em mastigar ou engolir, a consistência dos alimentos pode ser modificada de acordo com essas limitações. É fundamental que o doente beba líquidos com frequência para não ficar desidratado, mas pode acontecer que surjam dificuldades em engolir. Nesse caso, é necessário aumentar a consistência dos líquidos, como chá, café, sumos, sopas, com um espessante. Os espessantes são produtos de preparação fácil e instantânea, sem paladar, que mantêm constante a espessura ao longo do tempo, não retirando aos alimentos o seu aspecto atrativo. Depois da refeição, o seu familiar ou amigo deve permanecer sentado durante 30 minutos.
Não se esqueça que é fundamental falar com o médico sobre as necessidades alimentares específicas do doente. Depois das refeições, a higiene oral é fundamental para manter em bom estado a boca e, como tal, um estado nutricional adequado. Antes de lavar os dentes ao doente, coloque-lhe uma toalha junto ao pescoço. Utilize uma pequena quantidade de pasta de dentes com flúor numa escova macia. Lave com suavidade os dentes e a língua. Depois de lavar, ajude o doente a bochechar e aproxime-lhe um recipiente da boca. Caso o seu familiar ou amigo tenha dificuldades em bochechar, pegue numa toalha, molhe uma ponta num copo de água e, com uma pequena quantidade de pasta de dentes, esfregue suavemente. Para retirar a pasta, umedeça a outra ponta da toalha e passe-a com suavidade nos dentes. Nestes casos, a utilização de um desinfetante bucal pode ser útil. Se o seu familiar ou amigo usar prótese dentária, é aconselhável que a lave no lavatório com água corrente e uma escova própria. Utilize sempre pasta de dentes. Coloque uma toalha no lavatório para evitar a possibilidade da prótese cair e partir-se. A toalha deve ser sempre lavada. As próteses dentárias devem ser desinfetadas uma vez por semana, colocando-as numa solução de hipoclorito de sódio, numa diluição de 1:10 durante 15 minutos. Em alternativa, pode utilizar uma solução comercial que se destina a esse efeito. O doente acamado pode estar preocupado com a forma como irá evacuar ou urinar. Está na hora do xixi. É importante dar-lhe o máximo de privacidade e explicar-lhe de uma forma correta e sem rodeios todos os procedimentos. É fundamental criar rotinas e fazer com que o doente se sinta confortável. Promova a sua independência e, nesse sentido, sempre que possível, incentive o doente a utilizar a casa de banho segundo horários adequados à sua capacidade de continência. No caso do seu familiar ou amigo poder utilizar a casa de banho, são necessárias algumas ajudas técnicas para a sanita. O doente deve ser incentivado a usar cuecas protetoras em vez de fraldas. Contudo, nos casos em que se justifique o uso da fralda, o cuidador deve ter consciência que os procedimentos para a sua colocação são muito diferentes dos utilizados num bebê. Para mudar a fralda, proceda da seguinte forma. Deite o doente de lado e encoste a fralda no local onde deverá ficar. Não coloque creme em excesso, porque isso retira a capacidade de absorção à fralda. Ajuste a fralda, levando à frente a parte que aí deverá ficar. Coloque debaixo do doente a parte que deverá ficar do outro lado. Quando virar de costas, retire para o outro lado a parte que ficou debaixo dele e cole os adesivos. Para colocar uma arrastadeira, proceda da seguinte forma. Com o doente de lado, encosta a arrastadeira às suas nádegas, de modo a que, quando ele se virar de barriga para cima, fique em cima da arrastadeira numa posição correta. Para facilitar a sua capacidade de evacuação, deve elevar-se a cama a 60 graus, de modo a que ele possa utilizar mais facilmente os músculos abdominais. Então, queres fazer xixi? Se o doente tiver mobilidade, deve colocar tudo o que ele precisa ao seu alcance e sair do quarto, respeitando a sua privacidade. Tenha sempre a atenção que a afetividade é a base de uma boa comunicação com o doente e que é importante manter com ele uma relação de honestidade.
É através da comunicação que mantemos a relação com ele. Por isso devemos estimular a participação da família e amigos nos cuidados a prestar. É importante encorajá-lo a fazer escolhas e incentivá-lo a comunicar qualquer alteração no seu estado de saúde. O contacto físico é fundamental. Segurar a mão, apoiá-lo pelo braço, são alguns dos gestos que contribuem para que ele se sinta psicologicamente confortável. O toque deve ser feito com a intenção de tocar, de transmitir sentimentos e atenção. Devemos olhar para o doente face a face e de forma direta. Um dos fatores que mais contribui para deprimir um doente é o facto de o tratarmos de forma infantil. Devemos, pois, evitar esta forma de falar com ele. Ai, que pijaminha tão fofinho, fiquei muito bem. Ao comunicarmos com o doente, devemos manter um tom de voz calmo e comunicar com ele como um adulto, com o respeito com que sempre foi tratado. Tenha em conta que a vida do doente não se esgota nas conversas sobre a doença. É essencial continuar a viver a vida e ter em consideração todos os seus hábitos. É fundamental falar com ele sobre os acontecimentos diários que nada têm a ver com o seu estado de saúde. Vamos estar todos. Para que o seu familiar ou amigo possa usufruir o máximo da sua casa e com a maior liberdade possível e sem o perigo de acidentes, é necessário proceder a algumas adaptações. Na maior parte das vezes, com pequenas alterações, pode-se cuidar da segurança do doente e manter a sua privacidade. Devemos remover quaisquer mobílias que possam pôr em perigo a sua integridade física e que impeçam a circulação fácil de pessoas com cadeiras de rodas, bengala, andarilho ou dificuldades de locomoção. A primeira coisa a fazer é identificar as alterações que são necessárias e é também importante ter os espaços bem iluminados. Os tapetes são uma das maiores causas de queda. É aconselhável retirá-los da casa para permitir uma melhor mobilidade do doente. Devemos igualmente ter o cuidado de não deixar fios de telefone ou de eletricidade no caminho do doente. Convém terem atenção se o chão da casa é plano ou tem alterações de nível. Devemos tornar os degraus o mais visíveis possível. Existem aparelhos de comunicação que facilitam a vida do doente e lhe dão uma maior autonomia. Estou. Por exemplo, o telefone SOS e o serviço telealarme possibilitam formas fáceis e rápidas de pedir ajuda. Para pessoas com deficiências neuromotoras, existem soluções de comunicação que lhes dão uma grande autonomia ao poderem utilizar o computador e a internet. Se precisares de alguma coisa, depois chama-me, está bem? É aconselhável usar uma lâmpada especial para manter alguma luminosidade à noite no quarto do doente e colocar interruptores ao alcance da sua cama. Sempre que sair à rua com um doente em cadeira de rodas, tenha cuidado ao subir e descer os passeios e não se esqueça de verificar se a cadeira está bem apoiada ou travada quando estiver parada. Quando sair à rua com alguém com problemas de mobilidade, lembre-se que não deve nunca puxar nem tentar acelerar o seu ritmo. É fundamental que mantenham um controle rigoroso sobre a medicação
a administrar ao doente e, ao mesmo tempo, compreenda perfeitamente com que tipo de medicamentos está a lidar. Para tal, é essencial que esclareça todas as dúvidas sobre a medicação com o médico. Faça todas as perguntas que ache necessárias para que fique sem dúvidas sobre os medicamentos, sua utilização e seus efeitos no paciente. Organize uma lista de perguntas para o seu médico e informe-o sobre todos os medicamentos que o seu amigo ou familiar está a tomar para que melhor possa evitar reações intermedicamentosas. Organize e mantenha num local acessível e bem visível um quadro de medicação diária. Sempre que possível, utilize caixas próprias para controlar melhor a medicação e verifique sempre o prazo de validade. É importante manter um bom acondicionamento dos medicamentos na caixa, de modo a evitar a sua deterioração. As caixas mais indicadas são as que têm tampas, que permitem ter acesso a cada um dos seus compartimentos individualmente. A tarefa de cuidar é nobre, mas difícil. É essencial que o cuidador desenvolva capacidades para lidar com todas estas situações. Só assim pode prosseguir a sua vida pessoal e provar que é capaz de dar continuidade à tarefa de apoio ao doente. Cuidar dos outros não significa que se receba algo em troca. A tarefa de cuidar é gratificante para quem cuida e é uma fonte única de enriquecimento pessoal. Não se esqueça que existe no mercado um conjunto vasto de ajudas técnicas que pode facilitar a sua vida e a do doente. Informe-se bem antes de comprar. Mostramos-lhe uma série de procedimentos gerais de cuidados cotidianos que constituem um elemento essencial para conseguir levar a sua tarefa a bom termo. Esperamos ter conseguido ajudá-lo com este filme.